Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a nossa prece, nos sintonizando com os mentores. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, respirando profundamente, vamos relaxando o nosso corpo, pedindo que os mentores estejam todos conosco, nos inspirando, nos orientando, trazendo muita paz e muita luz. Que assim seja. Bom, nós hoje vamos ler aqui essa mensagem do Espírito Emmanuel que foi trazida por Chico Xavier, e é o último capítulo desse livro, que é um ótimo livro para a gente estar fazendo culto no lar. Aí fica a recomendação para quem ainda não faz, que procure fazê-lo. É um momento onde a gente vai protegendo a nossa casa, nos conectando aos mentores. Escolha um dia da semana, sempre no mesmo horário. Pode ser sozinho, pode ser com a família inteira. Cada vez que a gente está ali, faça uma prece de abertura, escolha um livro para estudar, discutir ali com os familiares. E aí, a prece de encerramento, a fluidificação da água. Isso ao longo dos dias, semanas, meses, anos, vai tornando a nossa casa um ambiente muito mais protegido. E hoje nós falamos desse verso que está no capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus nos diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Obviamente Jesus, em oração, falando com Deus sobre a situação que ele estava vivendo ali. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Nos primeiros 5 versos desse capítulo 17, a oração de Jesus é uma oração de agradecimento a Deus. É uma troca, é uma conversa pessoal entre Jesus e Deus, onde ele fala o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Então Jesus estava ali próximo à hora do seu desencarne, né? Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Primeira coisa que chama a atenção, a calma, né? A assertividade de Jesus, que falava o tempo inteiro durante o seu apostolado tão curto na terra, que ele estava aqui para que fosse para fazer a vontade do Pai. Feita a vontade do Pai, havia chegado a hora do desencarne. Jesus iria ser assassinado. E estava tudo certo. Não tem revolta. Jesus estava coerente com a sua missão. Pai, chegou a hora. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto ele mostra essa cumplicidade do Cristo com Deus. E mostra também uma coisa que a doutrina espírita, no livro de Kardec, Gênesis, no livro A Caminho da Luz, nos mostra com muita propriedade. Jesus
já Espírito perfeito, participou da criação do mundo. Como Cristo planetário, é o governador da Terra e governa com outros espíritos também perfeitos. Não só o nosso mundo, mas todo o nosso sistema. E o próprio Jesus disse isso. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É a prova da reencarnação. É a prova da grandeza do Cristo. O nosso mundo que foi criado há bilhões de anos e o Cristo já era perfeito. É maravilhoso pensar que esse ser de perfeição se sujeitou a reencarnar nesse mundo tão grosseiro, dando a sua vida por nós. A figura do Cristo cada vez parece que se amplia mais, cada vez é maior. Humberto de Campos, grande poeta brasileiro, que psicografou livros através de Chico Xavier, e depois teve que adotar o pseudônimo de Irmão X, que a família queria os royalties dos livros. Ele fala o seguinte, que se espantava na Terra, às vezes, de, ao conversar com alguns irmãos evangélicos, eles se referirem ao Cristo como a rocha. Mas ao desencarnar e entender as verdades do plano espiritual, ele compreendeu o alcance dessa afirmação. Cristo é a rocha. E o Espiritismo nos fala mais ainda. O nosso mundo só existe porque é sustentado pela energia do Cristo. Porque todos os dias a gente acorda, faz um grande esforço para acabar com o nosso mundo. Não só com as coisas externas, com a natureza, que está acabando a passos rápidos. A gente vê esse ano aí de 2023 foi o mais quente de toda a história. É óbvio que isso obedece ciclos, né? O mundo já passou por isso, mas a gente também está contribuindo. Mas aqui é a sustentação do ponto de vista energético. Se não fosse a presença, a energia, a aura do Cristo sustentando o planeta como governador do planeta que é, essas doenças já teriam nos eliminado a todos. Porque a psicosfera da Terra ainda é muito pesada, porque todo dia a gente despeja os nossos pensamentos de tristeza, egoísmo, mágoa, raiva, ódio. A gente colabora para essa psicosfera. E aí mais para frente, Cristo, nessa conversa íntima com Deus, ele pede pelos discípulos. E aí vem aqui em vermelho o texto que Emmanuel destacou para nos falar nesse capítulo, capítulo 180 do Pão Nosso, o último do livro. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha o nível de compromisso do Cristo com aqueles que aceitam segui-lo. Porque isso continua. Na época eram os apóstolos, os seguidores, toda aquela família que foi se formando ali de seguidores. E hoje somos nós, porque cremos na palavra do Cristo. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um.
dei-lhes a tua palavra. Jesus veio trazer esses ensinamentos, mais uma camada de ensinamento absolutamente inédito para o mundo e que é o próprio ensinamento de Deus, como ele nos fala aqui. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o ensinamento do Cristo aqui, corroborado depois por Paulo, por todos os mártires. Hoje, as religiões modernas querem ensinar que nós podemos ser do mundo, ser do Cristo e venerados pelo mundo. Isso não vai acontecer. Se nós queremos a glória do mundo, continuamos no caminho errado. Aqueles que seguem o Cristo são odiados pelo mundo. E isso continua verdadeiro. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Esse é um ensinamento maravilhoso. É no trabalho que seguimos o Cristo. Era muito mais fácil Jesus falar, pega esse povo que acreditou comigo e vamos embora, todo mundo para o céu. Não rogo que os tires do mundo, eu os enviei ao mundo. Ele veio, ensinou, fala, agora vai, filho. Vai praticar aquilo que você aprendeu. Esse é o caminho, não tem outro. É dar a cara a tapa. É ir para o mundo revestido dos ensinamentos do Cristo. Esse é o que ele espera de todos nós aqui. Aí Emmanuel então começa. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, veja, ele não falou aqui de religião nenhuma. Citou as orientações espiritistas, do espiritismo, mas acima de tudo, cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou um coração renovado, presta atenção nisso, ao vasto campo do mundo para servi-lo. Quando nós fomos reencarnar, e isso aconteceu com todos nós aqui, isso é meio que uma regra. Em uma noite, nós estávamos no plano espiritual, os nossos pais foram desdobrados, foram levados até o plano espiritual. Junto com os mentores, foi nos mostrado o tanto de besteira que a gente já fez, o tanto de coisa boa que a gente já fez, e agora o que nós precisamos fazer daqui para frente? Os pais, futuro filho, entraram ali no acordo. Então, eventualmente, a gente escuta algumas coisas assim. Eu não pedi para nascer. Tem uma música, né? Pediu. Você implorou, você chorou. Você passou noites insones, preocupados se os seus pais de hoje iriam te aceitar. E hoje, tem gente que acha que é coincidência. Não é possível, eu não perdi, eu nasci errado. Essa família não tem nada a ver comigo. Não, nós fizemos um acordo pré-encarnatório, como se a gente escrevesse um texto. Eu, fulano de tal, vou reencarnar na família tal, vai lá, assina, carimba no cartório, está lá registrado.
Quando a gente voltar, a gente vai poder conhecer em detalhes qual foi a nossa programação. Então, tudo, nosso local de nascimento, e olha que bênção, gente. A gente reclama tanto do nosso país, mas nascemos num país livre, onde a gente pode expressar a nossa fé. Quantos países não são governados por verdadeiras ditaduras que impõem religião, que matam pessoas de religião diferente? Aqui você pode ser o que você quiser, até nada. Eu quero ser ateu. Tá beleza. Eu quero ser budista. Minha família toda, 230 gerações para trás é católica, mas eu quero ser judeu. Vai, filho, faz o que você quiser. E a gente ainda reclama. Mas em algum momento nessas nossas encarnações, ou no nosso período antes de reencarnar, que o Espiritismo chama de erraticidade, um nome estranho, porque na verdade erraticidade devia ser aqui, né? Porque lá é o verdadeiro, mas enfim. A gente estava lá no plano espiritual e o nosso coração foi tocado. Você precisa se modificar. E a gente aceitou o compromisso. E é por isso que Emmanuel nos fala, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado. Então lá eu fiz um monte de promessa. Ao vasto campo do mundo para servi-lo, para servir ao Cristo. E todo o resto faz parte do caminho. Eu nasci filho ali do Dr. Desi, a Dona Virgília, lá do Goiás Velho. Sou grato eternamente, mas isso faz parte do caminho. Eu não sou, ninguém pode nascer filho de chocadeira. Eu não posso colocar a minha condição de filho como a mais importante da minha vida. Depois casei com a Dona Adriana ali, gente boníssima. Essa é faz parte do caminho. Eu não posso colocar o meu casamento como a coisa mais importante da minha vida. Nós temos 2 filhos. Tem nada melhor do que ser pai, mas faz parte do meu caminho. E aí vai isso. Formei médico. Tudo isso faz parte do caminho. Esse aqui é o que é importante. Por que nós estamos aqui? Como que eu posso utilizar a minha condição de filho para servir ao Cristo? A minha condição de marido, maravilhosa, 30 anos, né, Adriana? Concorda? 31 anos, melhor marido. Foi eleito agora em dezembro. Ela que elegeu. Como é que eu uso a minha condição de marido para servir ao Cristo, de médico, de pai, de amigo? E não o contrário. Porque se eu desvirtuo o porquê eu estou aqui, eu começo a carregar os problemas do meu pai, da minha mulher, dos meus filhos. Eu quero viver só a minha vida profissional e assim por diante. Isso faz parte de um caminho que não começou nessa vida, não vai acabar nessa vida. São milhares de reencarnações para trás. Serão mais não sei quantas para frente. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Isso é uma coisa muito importante. Quem aqui já leu essa frase, que os espíritos se reconhecem pela energia e não pela aparência? Isso explica as antipatias, as simpatias, que somos seres espirituais, habitando um corpo físico, mas a gente pode vencer qualquer antipatia com o nosso proceder. E isso não acontece com a nossa palavra. É o proceder que é importante. Mas enquanto a gente só falar e não fazer, nós vamos ser somente enganadores de nós mesmos e do próximo.
Emmanuel nos recomenda: ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo marcharás dentro delas por tua vez. A física quântica nos traz o conceito da coerência cardíaca. Todo mundo sabe que a gente tem um campo elétrico no coração, por isso que a gente faz o exame de eletrocardiograma. A gente tem um campo elétrico no cérebro, por isso que a gente faz o exame de eletroencefalograma. Mas o campo elétrico do coração é 1000 vezes maior do que o campo elétrico do cérebro. E isso explica porque eu falo uma coisa, mas se o outro sente outra, eu não estou convencendo. Então é preciso haver coerência cardíaca. Eu preciso estar coerente entre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Acho que todo mundo já experimentou essa sensação de que fizemos algo em acordo com o que a gente acredita. É uma sensação maravilhosa. Pena que ela não é tão comum, mas é muito bom quando a gente consegue ter essa coerência. Nossa, hoje esse negócio que eu fiz foi muito legal, porque é aquilo que você acredita de verdade. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Qual que é o nosso hábito em relação a isso aqui? Essa nossa relação com Deus, ela tem que ser perene. Está tudo bem? Vamos junto de Deus. Está tudo ruim? Vamos junto de Deus. Não pode haver intervalo. Quando está tudo bem, a gente esquece Deus. Está tudo beleza, né? Estou dando certo na vida, estou ganhando dinheiro, estou progredindo, então vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Aí adoece. Aí volta para o centro, volta para a igreja, vai fazer oração. Fica pianinho. Aí melhora. Aí esquece de Deus de novo. Vamos inverter esse ciclo. Tá tudo bem? É a hora que eu estou junto de Deus. É a hora que eu estou estudando, a hora que eu estou lendo, a hora que eu estou aprendendo, a hora que eu estou trabalhando. Porque isso me fortalece para o outro lado da moeda, que eu sei que vai acontecer, porque tudo na vida é cíclico. Quando os problemas chegarem, vão me encontrar fortes. Percebe? Que momentos de tranquilidade são oportunidades de fortalecimento. Cada ciclo, se você se fortalece mais um pouquinho, em algum momento os problemas deixam de ser problema. Simplesmente são coisas da vida. Você já se fortaleceu de uma forma que aquilo não te derruba mais. E isso é muito importante. É a mãe, é o pai de primeira vez, de primeira viagem, que o filho chora, você quer chorar junto, você não sabe o que você faz, você desespera, você não sabe dar banho, não pega mamadeira, aí vai passando o tempo. Quando chega o segundo, você já está treinado, quando chega o terceiro, você já põe o primeiro filho para cuidar. Imagina lá em casa que era 5. Então tudo é cíclico, tudo é aprendizado, mas se você não aprender a crescer, quando está tudo bem, quando chega o sofrimento, você vai sempre reagir de forma infantil. Isso é muito perigoso. Que a vida vai passando e você sempre infantilizado, vitimizado, sendo levado. Hoje eu estou bem porque está tudo bem. Hoje aconteceu alguma coisinha, eu já estou. Então vamos ser fortes, vamos aprender a nos fortalecer, entendendo que a reencarnação é, acima de tudo, um privilégio. Quando eu consigo mudar a forma como eu vejo a minha vida, o Antônio fala muito isso. O
que eu acredito interfere na forma como eu ajo. Se eu acho que Deus tem que me servir, a cada problema eu estou sendo abandonado por Deus. E minha vida vai ser um inferno eterno. Mas se eu entendo que isso aqui é uma grande oportunidade, é um privilégio absurdo, eu consigo ter bom ânimo, semeando alegria e bênção, mesmo quando incompreendido. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo. É a verdadeira caridade. A caridade tem algumas qualidades. A gente acha que caridade é dar alguma coisa para alguém, mas é muito além disso. A caridade ela é silenciosa, Jesus fala isso. Não saiba a tua mão direita que faz a esquerda. Ela é construtiva. Olha, fulano, eu vou te ajudar, mas se você não tomar vergonha na cara, você vai ver o que eu vou... Isso é caridade, gente? Caridade é construtiva. Ela é uma oportunidade para quem faz, muito mais do que para quem recebe. Momentos, e aqui a gente não está falando só da caridade material, obviamente. É a da escuta, é a da fala, é a do silêncio, é da ajuda. E acima de tudo, a oportunidade de auxiliar é algo sagrado. O dia que a gente deixa de enxergar o sagrado nas pequenas coisas, a gente está deixando, está matando a nossa existência aqui na Terra. Eu acordar todo dia, ter alguém que eu amo, ter um trabalho, ter alguma obrigação, poder auxiliar as pessoas, poder me auxiliar, é sagrado. O dia que isso deixar de ser sagrado, é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho ali que a gente se perdeu. Não somente, esse é difícil, perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Essa é muito difícil. Essa libertação bilateral do perdão, né? O perdão é muito mais para a gente do que para o outro também, porque a partir do momento que eu tenho ódio, eu estou preso na pessoa e ela passa a mandar na minha vida. Quando eu consigo me liberar daquilo, mesmo que o outro não queira, aí já é um problema dele, eu passo a ser livre novamente. Mas esse é um objetivo ainda só, para a maioria de nós, a gente não consegue concretizar, porque nós não internalizamos o conceito de reencarnação. O próprio fato de estarmos reencarnados mostra que fomos perdoados. Estar reencarnado é um ato de misericórdia do Cristo. Imagina se os mentores não nos tivessem perdoado lá atrás. Não tivessem validado a nossa encarnação. Eu não tenho dúvida que no momento de reencarnar, algum mentor mais sensato falou assim, olha, mas será? Será que ele vai dar conta de fazer isso? Faz 200 e não sei quantas reencarnações que ele está fazendo a mesma coisa. Por que ele vai fazer diferente agora? Aí o mentor, que muitas vezes foi alguém que a gente prejudicou, fala, não, mas eu vou avalizá-lo. Eu vou estar junto. Se a gente trouxer esse conceito, internalizar esse conceito, nós não nos sentimos aptos a julgar ninguém. Todas as vezes que a gente está julgando e criticando o outro, nós estamos indo contra um conceito, o princípio da reencarnação, que é baseada na misericórdia e no perdão. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados
de ser útil. A crítica é sempre a nossa saída mais fácil, é atávica, está dentro de nós. Nós somos assim há muitas encarnações. Você construir um outro caminho que não o da crítica é muito difícil. Faz parte da nossa memória automática. A primeira coisa a tentar fazer é calar a crítica. Isso é um treinamento. Todas as vezes que vier alguma coisa para criticar, silencia. Para depois chegar nesse ponto aqui, ó, de se colocar à disposição para ajuda, mesmo em situações que nos causam mal-estar, que nos deixam indignados, que nos causam raiva. Mas se a gente não parar aqui de criticar, a gente nunca vai conseguir chegar nisso. Não deblaterarás. Chique, né? Foi no dicionário. Expressar-se calorosa e criticamente contra alguém, bradar. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Os livros do André Luiz, inclusive agora, dia 25 de janeiro, vai sair o segundo filme, né, da série Nosso Lar, que é Os Mensageiros. Gente, quem não leu, quem não viu o filme, por favor, veja. Leia a série Nosso Lar, é maravilhosa. É um divisor de águas dentro do Espiritismo. Num dos livros do André Luiz, que eu não vou me lembrar qual, se fosse meu pai aqui, ele ia inventar. Ele fala assim, as coisas ninguém sabe, né? Ele fala, um livro tal, página tal, não sei o quê, mas eu não vou fazer isso não. Num dos livros dele, ele fala sobre a rede de intercessão, que é o seguinte: você vai auxiliando as pessoas e vai criando uma rede de bons pensamentos. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma bisavó desencarnada. Ninguém ama mais a gente do que essa fila feminina de gente aí. Então você está aqui encarnado, passando por dificuldade, alguém vem e te ajuda. Imagina a gratidão de uma mãe, de uma avó que está do lado de lá. Quando você precisar, ela também estará à disposição. Não como pagamento, que a gente vai fazendo uma rede de intercessão. Por isso é que é importante a gente estar sempre disposto a dar o nosso melhor. Independente do resultado. Nós vamos criando essa rede de proteção. E ser um elo, mesmo que o mais fraco, dentro de uma rede, de uma cadeia de auxiliares do Cristo, é muito interessante. É muito bom. André Luiz define no livro, eu também não vou lembrar o nome, tentei lembrar, que não livro, só sei que a capa é verde. Ele fala o seguinte, que o Espírito Santo, a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da visão espírita, são os auxiliares de Deus, que formam essa rede aqui de intercessão. Quando a gente pede, vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar. Você pode acreditar no que você quiser, isso aqui não é dogmático. Mas dentro da visão espírita, você está se conectando aos bons espíritos que vão te inspirar. Mas quando você faz parte dessa rede, é muito mais fácil essa conexão, que você já está sintonizado com eles. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Disputa toma muito tempo da nossa vida. Quanto mais a gente envelhece, menos a gente quer disputar.
Porque todas as vezes, isso é uma coisa importante, todas as vezes que a gente discute, ninguém discute elogiando o outro. Você sempre acaba falando coisas que você se arrepende, tirando coisas lá do fundo do baú, magoando. E nós temos uma mania, porque a energia negativa, ela é densa. É como se fosse petróleo, ela gruda na gente. E a energia boa, ela é sutil, ela passa pela gente e vai embora. Então alguém te faz um elogio, você acha maravilhoso, passa 10 minutos e você esqueceu. Mas alguém te critica, você fica remoendo aquilo dias, semanas, meses. Então evita toda disputa inútil. Esse nunca foi o caminho para nada, né? Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Eis que o semeador saiu a semear. É a parábola do semeador. Foi espalhando a palavra de Deus através das suas atitudes, palavras. Mas nem em todo lugar aquilo cresceu. E não era o fato de você discutir, insistir, que vai mudar as pessoas. Faça o seu melhor, mas continua seguindo. Não pare para ficar discutindo e querendo convencer ninguém. Esse verdadeiramente não é o caminho, né? Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Todo mundo que tem filho já sabe disso, já sabe como fazer isso. A grande questão é como fazer isso para a humanidade. E filho é isso, né? Eles vêm na terra para fazer a gente pagar a língua e a gente continua amando, independente do que eles façam. Esse é o objetivo da gente estar aqui. O dia que a gente conseguir fazer isso com outras pessoas, aí a gente vai ter atingido esse estágio para o qual nós somos chamados, né? E Emmanuel deixa essas diretrizes aqui para a gente. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. É uma diretriz perfeita, né? Porque sem vigiar, esperar e renunciar, o nosso orar, amar e servir vão deixar de ser coisas coletivas e serem ações individualistas. Quando eu consigo amar, mas esperar, significa que eu estou amando independente do que está acontecendo. Isso é maravilhoso. Se o meu amor depende de atitudes externas, talvez eu tenha que arrumar ali um outro nome para isso que eu chamo de amor. Para encerrar, se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, isso aqui é forte, mas é importante, gente. Afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, ao ensinamento de Jesus, a tua fé terá sido vã. Nós vamos ter perdido mais uma encarnação. E eu sempre gosto de perguntar isso, né? Qual que é o nosso planejamento espiritual? A gente tem planejamento para tudo. As mães aqui, então, têm planejamento para os filhos até a morte deles. O que eles vão fazer, com quem que eles vão casar, como é que ele vai ser. Mas e a sua vida espiritual? Qual é o seu planejamento espiritual? Onde é que você quer chegar? Como que a gente pode ser instrumento de Deus se a gente não definir os detalhes espirituais da nossa existência? Isso é a causa, muitas vezes, de uma ansiedade que nos acompanha. É como se a gente não estivesse no controle
de coisas que a gente deveria estar se preocupando. E isso traz uma coisa muito complicada. O Luiz Fernando me mandou um vídeo hoje que falava sobre isso. A gente, sem perceber, vai torcendo para a vida acabar. Quero que passe a semana. Chega logo o fim de semana. Que chega logo minhas férias. Que chega logo minha promoção. Sem perceber, a gente se despede do agora. O agora não está importando. Parece que eu estou sempre olhando para frente. A gente não aproveita a vida, o aqui que a gente tem, não olha para o lado, não olha para trás e vê o que a gente já andou. É o demônio da comparação. Você está felizão com a sua vida, mas de repente chega aquele primo seu feio, enjoar. De repente aquele cara deu bem na vida, tem 10 vezes mais dinheiro que você. Você fala, como é que pode? Sua vida virou miséria. Mas estava boa. O meu convite para todos aqui é um só. Vamos ficar no agora mais um pouquinho. Não despeda da vida, não. Vamos curtir cada pequeno momento, gente. É muito bom estar encarnado. Tudo isso aqui vai passar. Então vamos aproveitar aqui, agora, com tudo que a gente tem. Esse é o convite dessa palestra. Vamos fechar os olhos para receber o passe. Vamos respirar profundamente, elevando o pensamento a Jesus. Eu vou pedir os médiuns para se levantarem. Pai de infinito amor e misericórdia, nós te rogamos que nesse instante possa descer sobre nós, sobre todos os médiuns, a energia necessária para essa transmissão fluídica de cura, de harmonia e de paz. Nós nos colocamos todos nessa sala, à disposição da espiritualidade maior, para receber. E aí eu peço a todos vocês que vamos iniciemos uma conversa fraterna, profunda com Deus. Esse é o seu momento com Ele. Abra o seu coração para coisas que só Ele pode entender. E confia que está tudo certo. Vamos respirar profundo e lentamente. Vai mentalizando a sua casa. Todas as pessoas que ali habitam. Intencionando que elas também recebem essa energia de cura e de harmonia. Vamos mentalizar o nosso local de trabalho, as pessoas com quem nós trabalhamos, superiores, colegas, comandados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar todos, trazendo a paz e a luz
no nosso ambiente de trabalho. Que ali também possamos ser mensageiros do Cristo, através do exemplo, da paciência, da educação, da ética. Respira profundo e lentamente. Vamos permanecer em oração até finalizar o passe. Aproveita esses minutos, conversa com Jesus. Pai de infinito amor, infinita misericórdia, nós abençoe agora e sempre nós possamos retornar para as nossas casas muito melhores do que chegamos aqui. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vão com Deus, vão em paz.